Muito boa noite, Moçambique. Está assim no ar o programa Espaço para a sua primeira edição. Desde já dizer que hoje vamos falar de um tema, de um assunto super sensível, que é, portanto, o aborto. Vamos juntamente aqui com a doutora Raúfa debater estes assuntos, quais são, portanto, as causas que levam também com que as pessoas façam o aborto. Vamos também receber no estúdio o Dr. Faustino, que também irá analisar o assunto do aborto. Temos um depoimento que fizemos aqui, que é para ilustrar, portanto, o que é que as pessoas também têm no que diz respeito à opinião sobre o aborto. Dizer que Moçambique já legalizou o aborto em 2014, mas o que acontece é que as mulheres moçambicanas ainda não têm noção sobre o aborto, acabam fazendo o próprio aborto de forma clandestina. Por agora, vamos colocar uma peça de reportagem que é para ilustrar o que é de facto o aborto e voltamos para esclarecer com a doutora Raúfa. Até já. O aborto é uma situação muito traumatizante na vida de uma mulher e caracteriza-se por uma interrupção precoce da gravidez antes das 22 semanas. Aliás, a interrupção da gestação, quando o feto não é capaz de sobreviver fora do útero, é denominada de aborto. O aborto, ou mesmo abortamento, é a interrupção precoce de uma gestação antes que o feto seja capaz de sobreviver fora do corpo da mãe. O aborto pode ocorrer de maneira intencional ou de maneira totalmente espontânea, sendo em ambos os casos um processo doloroso para a mulher que vive esse momento. Segundo a Organização Mundial da Saúde, considera-se aborto a interrupção antes das 22 semanas de gestação, estando nesse caso o feto geralmente com peso inferior a 500 gramas. Quando o feto é retirado nessas condições, é incapaz de sobreviver fora do útero da mãe. Aborto espontâneo. Considera-se aborto espontâneo aquele que ocorre naturalmente sem que seja provocado intencionalmente pela mulher. Essa situação é relativamente comum, ocorrendo em cerca de 10 a 25% das gestações. Em alguns casos, o abortamento ocorre antes mesmo da mulher saber de sua gravidez. Riscos do uso de substâncias abortivas. A maior parte das mulheres, quando se cruzam com uma gravidez indesejada, optam por utilizar algumas substâncias e medicamentos que visam interromper a gestação. Contudo, essas substâncias, vistas por algumas mulheres como alternativa para reduzir o caso, podem colocar a sua própria vida em risco. A nível global, são normais, ou melhor, frequentes aos casos de mulheres que se fazem aos hospitais após usar essas substâncias, queixando-se de dores de estômago, diarreias, sangramentos que perduram, alterações na respiração e circulação. Em alguns casos de intoxicação, pode levar a mulher à morte. Por isso, conclui-se que a realização de abortamento com ingestão de substâncias pode ser extremamente perigosa. A maior parte dos países africanos tem leis restritivas que proíbem o aborto, obrigando muitas mulheres a recorrer a clínicas clandestinas e práticas inseguras de interrupção da gravidez. Cabo Verde, África do Sul e Tunísia são os únicos países que permitem o aborto terapêutico. A Organização Mundial da Saúde calcula que 1 em cada 5 gravidezes a nível mundial termina em abortos induzidos e que cerca de 47 mil mulheres morreram devido a complicações surgidas em interrupções de gravidez feitas de forma insegura. Boa tarde mais uma vez, boa tarde não, boa noite. Acompanhamos a peça de reportagem que ilustrava, afinal de contas, o que é o aborto. Estamos já no estúdio com a doutora Raúfa, a quem passo já a saudar. Boa noite. Boa noite, é um prazer estar aqui novamente aqui no canal e pela primeira vez no programa. É dizer que o aborto é um assunto muito sensível e que realmente merece um debate. Exato. Como doutora e como especialista nesta área, o que é que nós podemos considerar, como é que nós podemos considerar o aborto? O que é o aborto?
Como a peça de reportagem veio aqui a dizer, o aborto é uma interrupção de uma gravidez antes das 22 semanas. A pessoa pode ter um aborto espontâneo, um aborto provocado. O aborto espontâneo é o aborto que a pessoa faz, que acontece sem intenção. É um aborto que acontece sem nenhuma intenção. E nesse aborto espontâneo tem um aborto precoce e o aborto que não é precoce, o mais avançado. O precoce é antes da 12ª semana e o que não é precoce é depois. Entre a 12ª semana e a 22ª semana. Nesse âmbito também, ouvi na reportagem que tem um aborto que é induzido através de substâncias. Exato. Sim, o aborto ela tem várias classificações. Tem um aborto inevitável, que o feto já não tem nenhuma vitalidade, então ele acaba sendo inevitável. A pessoa é obrigada a fazer o aborto. Tem um aborto incompleto, que acontece, começa um pequeno sangramento, pequenas dores e o feto não sai por completo. É preciso que tenha uma intervenção médica e uma ultrassonografia pode fazer com que a pessoa veja se realmente o feto ainda está lá e como fazer para tirar os restos que estão lá. Tem um aborto completo. O aborto completo é aquele que a pessoa não sente tanta dor, não sente tanto incômodo e já vai logo saindo tudo. Mas isso também precisa sempre ter um acompanhamento médico, né? E tem um aborto infeccioso, que é esse aborto que estavam a falar de a pessoa tomar medicamentos, as clínicas clandestinas. Esse aborto é o aborto que é mais feito e que pode levar à mortalidade. 80% desse aborto, ou das pessoas que fizeram esse aborto, perderam a vida. Por quê? Porque quando fazemos um aborto sem um especialista na área, não há os devidos cuidados. Há vários exames que têm que ser feitos, se a pessoa pode fazer o aborto, como é que está a tensão, se tem diabetes e outras coisas que a pessoa pode ter que podem fazer com que o aborto tire a vida da pessoa, bem como fazer com que a pessoa não tenha mais filhos. E a doutora falou aqui em torno da diabetes. Algumas doenças podem influenciar para o próprio aborto? Sim, algumas doenças sim podem influenciar. Nem se trata mesmo de doenças, né? Mas algumas condições que a pessoa tem, né? Quando a tensão está muito alta, pode prejudicar a criança. Então, há pessoas que têm... É necessário sempre ter um cuidado, o pré-natal, né? Por acaso que os hospitais fazem muita palestra para fazer um pré-natal. Porque o pré-natal é para isso, é para ver como é que está a tensão, se tem infecções genitais, porque também pode provocar um certo aborto. Estamos a falar de infecções como a doenças também como a sífilis, infecções como a candidíase, que é uma... como é que eu posso dizer? É uma infecção no canal vaginal que pode fazer com que a criança possa provocar um aborto, pode fazer com que a criança tenha algum problema quando for a sair. E isso estamos a falar das causas para o próprio aborto. Pode explicar, doutora? São fatores de risco. Causas como tal são muito variadas, mas a que é mais comum são as anomalias cromossômicas para o aborto espontâneo. São as anomalias cromossômicas que podem fazer com que a pessoa tenha um aborto espontâneo, mas as causas são variadas, mas a mais comum são as anomalias cromossômicas. Sim, temos mais, não é? Que é o caso da questão da idade. Mulheres com idade superior a 40, 45 são também, têm maior risco, não é? De sofrerem o aborto espontâneo. Sim, isso já não são causas, são fatores de risco. Sim, fatores de risco, exato. Sim, os fatores de risco já são a idade avançada, porque as mulheres elas têm óvulos contados. Desde que a mulher começa a menstruar, né? A mulher tem 500 óvulos, então, desde que começa a menstruar, então vai perdendo. Chega uma parte também que já o óvulo já não desenvolve como tal, com aquela vitalidade como antes. Então, já estamos a falar da menopausa.
Então, quando a pessoa engravida nessa fase, corre risco sim de provocar um aborto espontâneo, mas também pode vir a ter o bebê, mas em circunstâncias um bocadinho difíceis. Por isso tem que ser muito acompanhada, tem que ter muito repouso. Enquanto os homens não, os homens podem engravidar as mulheres a qualquer altura da sua vida. E também temos a questão do peso. O excesso do peso pode também ser um risco para o aborto. Pode ser um risco para o aborto por causa do espaço, o organismo. Quando a pessoa está grávida, a criança ela vai encolhendo certos órgãos, porque a mulher fica lá toda, o organismo lá dentro fica todo apertado, porque aquela bola, se eu for dizer assim, que é para poder entender, vai crescendo, e à medida que... E quando tem gordura, a gordura... acaba ocupando o espaço, assim podemos dizer. Também temos a questão de medicamentos. Há certos medicamentos que mulheres grávidas não podem tomar, mas porque tomavam antes da gravidez ou por causa de uma certa condição física. Então, daí que é necessário sempre fazer o pré-natal, ter acompanhamento de um ginecologista e um obstetra para poder indicar os medicamentos que pode vir a tomar no momento que está grávida por causa daqueles problemas. Estamos a falar de pessoas que, por exemplo, podem ter problemas como epilepsia, esquizofrenia e outras patologias que têm medicamentos que são muito fortes, que em algum momento podem prejudicar o feto. Exato. As mulheres fazem o aborto para fugir em algum momento de alguma coisa, não é? Existem adversidades que fazem com que a própria mulher faça o aborto. Vamos só, doutora, deixar alguns fatores de risco que é o uso das substâncias abortivas. Qual é o risco do uso das substâncias abortivas? Porque as mulheres fazem o aborto, mas não têm noção do risco das substâncias abortivas. O maior risco de todos é perder a vida. É perder a vida. Esse é o maior risco. É o risco que muitos de nós não querem correr, né? Posso dizer assim, nós todos valorizamos a vida, nós todos gostamos de viver, então o maior risco é perder a vida e pode vir a não fazer mais filhos. Ok. Sim. Então, podemos considerar esses riscos. Exato. Temos também que algumas mulheres têm se dirigido a algumas unidades sanitárias por conta dessas substâncias abortivas, têm complicações e se fazem um hospital que é já depois daquelas complicações. Qual é o impacto desta situação para a própria saúde, a unidade hospitalar? A unidade hospitalar não vai assumir isso, porque foi algo que o paciente fez fora, apenas vai levar o caso e cuidar de forma que a pessoa saia dali enquanto já está bem. E não só, também vão dar um certo aconselhamento que é para a pessoa evitar esse tipo de situação, fazer o aborto em lugares onde não são propícios. Mas vale fazer na unidade sanitária, porque cá já temos essa lei, já está legislado, né? Que a pessoa pode fazer o aborto. Então, que vá à unidade hospitalar. Chama seu parceiro, chama uma irmã, uma pessoa mais velha, se for no caso de uma adolescente, uma menor de idade, que é para estar lá, que é para poder, naquele processo do aborto, poder estar lá, confirmar o que aconteceu, bem como testemunhar no caso dela precisar de alguma coisa e o hospital não ter como fazer. Então, aquela pessoa, aquele acompanhante vai ajudar no sentido de, se precisar de sair dali com uma carinha, se precisar de comer alguma coisa, porque no momento da aborto a pessoa perde muito sangue. Exato. Então tem que, em alguma forma, tem que comer algo, tem aqueles cuidados que a pessoa deve ter durante alguns dias e tudo mais. Já agora vamos falar também em torno desta questão da alimentação, mas a questão que me cai agora é esta: o que é que faz com que as mulheres façam o aborto de forma clandestina? O que é que leva as mulheres a fazerem clandestinamente o aborto? Vamos também pegar no assunto adolescentes, não é? Têm também feito aborto e usado meios clandestinos. Sim, exatamente, porque
no sistema de saúde, se vai lá um adolescente, um menor de idade, sempre tem que ter alguém mais velho que é para responder. Se caso a pessoa no momento do aborto perde a vida, a quem o hospital vai recorrer? Quem é aquela pessoa? Com quem está? Como é que vamos avisar a família que o fulano de X faleceu no momento da aborto? Sempre tem que ter, mesmo quando tu vais dar parto, sempre tem que ter alguém consigo. Por mais que fique fora, por mais que volte para casa, mas sempre ali na ficha tem o número da pessoa. Qualquer complicação, vamos ligar para o fulano de X. Porque complicação já acontece, não é só no aborto, mas também no próprio parto. Há sempre complicação. Vai lá com ter um filho, mas pode vir a perder a vida. A pessoa vai lá com a intenção de tirar o feto, pode perder a vida. Então é sempre bom ter alguém que possa responder nesses momentos, né? Que possa ajudar. E quanto às causas, uma das causas é essa pessoa não querer falar com a família do que engravidou, porque vai ter a questão, quem que engravidou, por que você engravidou, aquele todo julgamento enquanto a miúda está ali grávida, está com algumas semanas, pode muito bem fazer o aborto, mas também os adolescentes têm que perceber que quando começa a vida sexual, também tem que começar a prevenção. Quando você quer ser adulto, então deve comportar-se como um adulto. Como um adulto, exato. Não é ter comportamentos, fazer coisas de adulto e querer comportar-se como criança. Não. Por isso é que agora a saúde tem feito essas publicidades para fazer com que as pessoas entendam que para evitar a gravidez existem vários métodos. Tem a pílula, tem o DIU, tem um próprio preservativo que é o melhor de todos, porque além de prevenir contra a gravidez, previne contra as doenças infecciosas, estou a falar das ITS, as doenças transmissíveis sexualmente. Então, é necessário que a criança ou adolescente, quando entra nessa fase de querer experimentar as coisas, os pais tirem todos aqueles tabus que tinham há muito tempo, sentar e conversar o que é sexo, como se prevenir, quando começar, o que deve fazer, ginecologista, obstetra, se for o caso da pessoa engravidar, porque aquilo de dizer que uma criança vai estragar-lhe a vida, não vai estragar-lhe a vida porque ela foi lá à procura também, né? Então, é uma coisa de tentar, para minimizar esse tipo de coisa, é sentar conversar. Tem mães, tem pais, tem avós, tem tias que podem falar sobre isso com a mulher, com o homem também, porque aquilo dos homens também pensarem que prevenção é só com mulheres. É só com mulheres, enquanto exato. não é assim. Ele também tem a sua responsabilidade. Tem que sentar conversar. Isso não deve ser um papel só do hospital, porque lá quando a miúda vai para o aborto, pode ir com uma pessoa mais velha, mas é um amigo, pode ser um namorado ou algo parecido. Vão fazer essa palestra e tudo mais, mas se não há aquela educação lá em casa, fica difícil. Hoje em dia não é dia de tabu, porque tem internet, mas parece que tem televisão. ainda é tabu. Não, as pessoas agora aprendem muito com a internet, com a televisão. Há várias plataformas digitais que explicam esse tipo de coisa. Então, se a pessoa dentro de casa quer continuar a fazer tabu, é isso que acontece. Crianças engravidam, depois começam a chamar nomes, vão para a clínica clandestina pagar 300, 500 meticais, voltam doentes, acabam perdendo a vida, até correr o risco de não ter mais filhos por causa desse tipo de coisa. Exato. Ainda nessa questão, nesta mesma onda, doutora, dos abortos que se fazem de forma clandestina, Moçambique legalizou já em 2014 e é gratuito. Por que ainda as pessoas fazem clandestinamente? É mais por causa desse motivo, de que não querer que as pessoas saibam. Meu pai se souber, minha mãe se souber, minha avó se souber, sair de casa ou mandar embora, vou perder tudo. Falo no caso de menor de idade. Então, é mais por isso tenho minha imagem para salvaguardar. E isso pode sim contribuir para tal. Exato. E também existem outras formas de explicar isso. Porque quando tu vais fazer o aborto, tens de estar consciente do que tu estás a fazer. Então, se não há essa conversa, pode vir realmente a prejudicar, né? Muito bem. Antes de falar em torno da alimentação, doutora, se calhar deixar ficar conselhos. Qual é o conselho que a doutora deixa para as mulheres?
Para as mulheres, não. Para as mulheres e os homens. Porque a gravidez não é só da mulher, é do homem também. Quando estava lá... então devem assumir os dois. Os dois devem assumir. Os dois têm culpa, porque uma mulher não vai fazer um filho sozinho. Ou sozinha, melhor dizendo. Tem que ter os dois para fazer uma criança. Então, ambos devem procurar pessoas para falar sobre o assunto, conversar. Os pais deixem tabus de lado, porque hoje em dia não há tabu. A criança sabe mais que tu. Se tu se dar com uma criança de 15, 16 anos, falar sobre sexualidade, vão se surpreender. Então, que sejam vocês... Não, mas isso é bom ou errado? No mundo em que vivemos, século XXI, isso é bom ou errado? Não acha que seja certo com que as crianças saibam desses assuntos? É como saber. É que as pessoas de fora não vão ensinar como uma mãe e um pai falam. É diferente a educação de fora, a educação da internet. A internet vai te dar uma informação e a forma como você vai interpretar é diferente. Quando é um pai, é uma mãe, é uma tia, é uma avó, vai saber usar expressões das quais tu vais sentar, perceber que sim, eu devo usar isso, isso, isso. Não, lá fora, se tu não tiveres relações sexuais, tu és matreco. Como é que tens 16 anos, 15 anos ainda não experimentaste? É bom. São esse tipo de coisa que faz com que muitos jovens se percam. Então, lá em casa, vai ter uma educação como tal. Explicar. Podes começar a ter as relações sexuais, mas tem consequências. Podes vir a engravidar, pode ter a GTS, mas para evitar isso, tem um preservativo meu filho, tem um preservativo minha filha, e tu como meu filho também podes comprar muito bem pílulas, podes levar tua esposa ao SAS, que é onde tratam diretamente sobre o assunto dos jovens. Então, a parceria deve existir sempre e sempre. Sim, porque no hospital sempre damos essa palestra. Muito bem, obrigado, doutora. Para que os nossos telespectadores não se percam, vamos agora à atualização sobre os dados da Covid-19 nas últimas 24 horas. E até já. Moçambique tem cumulativamente 56.160 casos positivos registrados, dos quais 55.844 casos são de transmissão local e 316 são casos importados. Nas últimas 24 horas, foram registrados um total de 24 novos internamentos e 22 altas hospitalares. No país, existe até o momento um cumulativo de 2.460 pacientes internados, dos quais 222 estão atualmente nos centros de internamento da Covid-19 e em outras unidades hospitalares. Dos pacientes atualmente internados, 163 são do sexo masculino e 59 são do sexo feminino. As faixas etárias de 45 a 59 anos de idade e a idade superior a 60 anos, com 63 e 96 casos, correspondendo respectivamente a 28,4% e 43,2%, são as que têm maiores casos de indivíduos internados. Dos indivíduos internados, 103 estão em estado clínico moderado, 99 estão em estado clínico grave e 10 estão em estado clínico crítico. 174 estão submetidos à oxigenoterapia e 13 estão submetidos à ventilação e em cuidados intensivos. Das 8 crianças internadas, 2 encontram-se em estado clínico grave e 6 em estado clínico moderado. Moçambique tem cumulativamente 56.160 casos positivos. Os casos da Covid-19 estão a subir de forma galopante. É importante que todo moçambicano, é importante que todo espectador que está nesta altura a acompanhar o programa tenha e faça assim o uso da máscara e todos os métodos para a prevenção contra a Covid-19. Doutora Raufa, estamos já em instantes. Algo não disse, queira deixar ficar, seja em jeito aqui de recomendações para todas as mulheres? Antes de fazer aborto, procurem um obstetra, um ginecologista, ou seja, procurem pessoas que têm conhecimento do assunto. Previnam-se, porque a gravidez não é um acidente. Há vários métodos para evitar a gravidez, e a gravidez não é só da mulher, o homem também tem a sua responsabilidade, que ambos, antes de começar a vida sexual, procurem saber como prevenir-se das ITS, bem como das gravidezes indesejadas. Muito bem, agradecemos sim, doutora, pela presença, esperamos tê-la mais vezes.
Muito obrigada eu pelo convite. O tema foi muito lucrativo, gostei. Até a próxima, se Deus permitir. Exato. Até a próxima, diz a doutora Raúfa, mas até já, nós dizemos.